Você que tem uma empresa, eu vou te dizer uma verdade. Talvez você não goste, mas você sempre vai trabalhar muito. Não existe dono e dona de empresa que trabalha pouco. Eu não conheço. Principalmente bem sucedido. Porque toda vez que eu vou fazer algo novo, que a empresa não tem conhecimento, não tem know-how, eu preciso trazer alguém de fora que tenha. Senão aquilo ali fica patinando, sabe? Se você não formar pessoas, líderes, gestores, você sempre vai viver numa prisão. Eu preciso construir essa empresa para que ela dependa menos de mim. Talvez é até mais prudente dizer, reduza o operacional do que saia do operacional. Dono e dona de empresa, a sua presença no negócio tem que ser um potencializador de resultado, mas a sua ausência não pode ser um buraco, não pode ser um gargalo. Então o empresário ele tem que saber transformar ali os funcionários numa tribo que compra a causa da empresa, que faz acontecer. E começamos aqui mais um episódio do Pode Acelerar. Hoje, agora sob nova direção. Brincadeira, né, gente? Mas quem tá aqui hoje sou eu, Liz Nunes, gerente de mentoria aqui do Grupo Acelerador e Miriam Bento, mentora empresarial aqui do Grupo Acelerador. hoje a gente tem um convidado que vocês já conhecem, ele é muito maravilhoso, investidor, CEO, cuida aí de várias empresas, ajuda milhares de empresários todos os anos a também crescerem o seu negócio, que é o nosso CEO aqui do Acelerador, Marcos Marques. Seja bem-vindo ao seu podcast. Muito feliz, honrado de estar aqui. Eu adoro esses episódios que a gente muda o meu papel, né? Que eu tenho a oportunidade de ser entrevistado para também levar os meus conhecimentos para a nossa audiência de empreendedores. E para mim é uma honra ser entrevistado por entrevistadoras tão competentes. E eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser incrível, vai ser um verdadeiro MBA aí para a galera do tema que vocês escolheram aí me sabatinar. Vamos ver. Esteja preparado. Prepara. Mas ele tá sempre preparado, né, gente? É difícil pegar aqui. Mas enfim, a gente vai falar sobre um assunto que a gente traz muito aqui no Acelerador, dentro das mentorias, dentro do acelerador empresarial, né? Que é um pouquinho da donodependência, né? Então, trazendo uma pauta que está sendo comentada aí nos últimos tempos também, né? Sobre o dono deve ou não sair do operacional. É saudável para a empresa que ele fique ou não? Né? Então, já vou trazer a primeira pergunta aqui. Na sua opinião, né, o que você acha? Tem que sair ou não do operacional? Porque recentemente também viralizou um vídeo, né, de uma pessoa bem conhecida dizendo que não pode sair do operacional. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sair do operacional ou não, eis a questão. Do operacional ruim, tem que sair. Do operacional bom, não tem que sair. O que é esse operacional ruim? É quando o empresário ele executa atividades na empresa que são atividades de baixo valor agregado e o negócio já está no momento que o empresário não deveria estar executando aquilo mais, porque o custo de oportunidade do tempo dele é alto frente ao tamanho da empresa naquele momento. Então, vou dar um exemplo. Imagine um empresário que ele tem uma rede de 5 lojas. Essas 5 lojas faturam 15 milhões por ano e dá 20% de lucro, 3 milhões de reais de lucro. Esse empresário, ele não deve mais, por exemplo, ir num fornecedor, buscar 6 caixas para poder abastecer o estoque da loja, ele não tem que ficar arrumando estoque, ele não tem que ficar fazendo lançamento de contas no contas a pagar, ele não tem mais que ir na distribuidora ou no supermercado, comprar ali cafezinho para as lojas, ele não tem que aprovar mais pequenos reparos nas lojas. Então, para mim, existe atividade de baixo valor agregado e atividade de alto valor agregado. O que vai definir se a atividade é de baixo ou de alto valor agregado? O impacto financeiro no negócio, ou a relevância daquela atividade para o crescimento, para o amadurecimento da empresa. Então, eu digo, do operacional ruim, sai assim. Do operacional bom, não. E vou dar um exemplo aqui do operacional bom. Esse mesmo dono de uma rede de lojas. Vamos imaginar que tem um fornecedor que ele compra 2 milhões de mercadoria no ano. Então, um volume financeiro alto. Talvez esse fornecedor, que é tão relevante, o dono tem que manter com ele o operacional de fazer a compra com esse fornecedor. Porque se ele paga 5% a mais ou 10% a menos, isso faz muita diferença na lucratividade anual da empresa. Então, é um exemplo de operacional bom. Eu estar envolvido numa grande compra ou numa grande venda que é relevante do ponto de vista financeiro
do ponto de vista financeiro para o momento do meu negócio. Então, assim, trazendo mais um exemplo, né? Imagina uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. E aí, existe um potencial cliente que quer fazer uma compra de R$50 mil. Então, R$50 mil é 5% do faturamento anual dessa empresa. É muita coisa considerando uma venda só. Sim. Se um empresário dessa empresa com faturamento de R$1 milhão por ano assume o papel operacional de vendedor, de atender o cliente, de visitar ele, de mandar proposta, de mexer nas cláusulas do contrato, esse dono está fazendo um operacional bom porque ele está lidando com uma venda que é uma venda relevante para o negócio dele. Agora, se for um empresário que já fatura 100 milhões no ano e ele está lá lidando com uma venda de R$50 mil e ele ainda não tem equipe comercial, não tem gerente comercial, não tem diretor comercial, essa venda de 50 mil se torna operacional ruim se a empresa fatura muitos milhões. Mas uma venda de 50 mil pode ser o operacional bom se a empresa é menor. Então, o escopo de atividades de um dono ou dona da empresa não é nem ele que escolhe, né? Do mesmo jeito que eu falo que é o caixa que manda na empresa, é a maturidade da gestão, o modelo de negócio e o momento da empresa que influencia e determina qual que vai ser o escopo de trabalho ali desse empresário. Sim. Se ele vai ser, né, mais mão na massa ou se ele vai ser mais um gestor, diretor ali da própria empresa. Então é bem isso. Tem operacional que o empresário ele tem que sair sim. Sabe? Preencher planilha, lidar com pequenas aprovações, aprovar coisas que são pouco relevantes, que não oferecem risco, ameaça financeira. Isso é uma perda de tempo, não vale o tempo do empresário. Você usa uma expressão, né, que muitas vezes que o próprio empresário é o gargalo da empresa. É nessa hora, né, quando ele está usando o tempo dele para o operacional ruim, porque às vezes ele trava muita decisão, né, da empresa como um todo, porque ele que tem que decidir tudo, ele que tem que aprovar tudo, ele que tem que validar tudo. É nesse sentido que a gente usa essa expressão, né, do gargalo. Total, eu até lembro de uma situação emblemática aqui, Liz. Era 2011, 2012, eu não lembro bem. E aí os funcionários da empresa, eu era sócio do meu pai nesse momento, e eu pagava todas as contas. E aí os funcionários, quinto dia útil do mês, não entrou o pagamento para eles. Ixi. E o motivo pelo qual não entrou o pagamento é porque eu estava entupido de tarefa e demanda no dia, e eu esqueci, passou 10 da noite, eu não consegui aprovar no banco. Então eu fui o gargalo ali. Os funcionários não receberam. Não é porque eu não tinha caixa, é porque eu não tinha tempo. Nem lembrou que era dia Não 5. tive tempo para fazer aquilo, então eu fui o gargalo. Então, quando o dono, a dona da empresa, ele quer microgerenciar tudo, ele quer centralizar tudo, ele tenta colocar na caneca dele, que é o tempo dele de 24 horas, aquilo que precisaria de 30 horas, e não dá. Essa caneca aqui, provavelmente, ela deve comportar 250 ml. Se eu colocar 400 ml, vai transbordar. Tem coisa que vai ficar fora da caneca. O que é a caneca? É o tempo do empresário. O nosso tempo, ele é físico, ele comporta uma certa quantidade de atividades. Então, se eu, enquanto empresário, eu vou muito nessa linha, eu não posso sair do operacional, pode ser que eu me torne microgerenciador, altamente centralizador, queira fazer tudo e eu seja um gargalo no negócio. Aí o meu vendedor, às vezes, perde uma venda porque eu não aprovei uma negociação. Às vezes eu pago algo atrasado e pago multa. Às vezes eu perco uma oportunidade, uma proposta com o fornecedor que eu não consegui dar retorno. Às vezes eu perco um bom funcionário que vive me solicitando uma reunião de feedback e eu não tenho tempo. Sim. E sem falar dos impactos na empresa, tem os impactos na família, no casamento, no âmbito pessoal, né? Se eu vivo com um monte de coisinha no dia a dia, apagando incêndio, sendo altamente operacional, eu muitas vezes não vou ter tempo para minha família, não vou ter tempo para cuidar de mim, não vou ter tempo para o meu casamento. Sim. É claro que empreender é se sacrificar alguns anos da vida, como poucas pessoas estão dispostas, para depois, talvez, conseguir desfrutar o resto da vida como poucos conseguem. Então, eu não quero romantizar aqui o empreendedorismo dizendo que é fácil. Não é fácil, é difícil. Inclusive, dono e dona de empresa, quando alguém que esteja querendo te ajudar com o seu negócio diga que é fácil, corre dessa pessoa. Construir uma empresa de sucesso é difícil, mas é possível. E quanto mais método a gente tem, mais possível fica.
Então, assim, a gente vai se sacrificar pelo negócio. Só que eu não posso ser altamente centralizador, altamente operacional e acumular muita atividade de baixo valor agregado, e não construir equipe, e não desenhar processo, e não delegar atividades. Sim, sim. E só quero também fazer um outro contraponto aqui, que é assim: ah, Marcos, se eu sair do operacional, eu vou perder o controle da operação. Não. Saia do operacional ruim, mantenha o operacional bom, mas nunca perca o tato, o cheiro da sua operação, do coração do seu negócio. Por isso que, se você tem 100 lojas, de vez em quando você tem que visitar suas lojas. Por isso que, se você tem uma transportadora com sei lá quantos caminhões, de vez em quando você tem que visitar o teu cliente e perguntar como está indo, ou dar um pulo lá no caminhão. Por isso que, se você tem uma indústria, por mais que ela tenha 100 ou 1000 funcionários, de vez em quando você tem que dar uma passeada ali no seu PCP, no seu processo de planejamento, controle e produção, e dar uma tateada, sabe? Uma cheirada. Porque eu falo, sair do operacional ruim não é perder o controle ou o tato da operação. Isso a gente não pode perder nunca. Sim. Eu, Marcos, por exemplo, aqui no Grupo Acelerador, eu leio as pesquisas de satisfação, das mentorias, das imersões, e isso faz com que eu esteja próximo da operação sem ser operacional. Sim. Eu converso muito com os líderes. Quando você está conversando com o líder, entendendo como é que está o time dele, como é que estão os indicadores dele, como é que está a realidade dele, você não está sendo operacional, você está fazendo gestão. Você está fazendo uma atividade tática na sua empresa, de acompanhamento de como está o operacional. Talvez o que o empresário às vezes confunda um pouquinho é isso, né? Não, mas, poxa, eu visitei uma loja, eu conversei com o líder, então eu ainda estou na operação. Não, você está acompanhando a sua operação. Sim. Acompanhar como a execução está sendo feita é uma atividade tática, porque o tático é muito isso, né? Acompanhar o operacional. Então a gente nunca pode perder essa atitude tática, vamos dizer assim, de conversar com os nossos líderes, de conversar com os clientes e às vezes até com o fornecedor, para poder estar entendendo ali, né? Pontos fortes, pontos Um fracos. termômetro, né? Que você vai continuar medindo para saber como as coisas estão andando, né? Perfeito. É controlar a sua empresa de uma maneira inteligente e eficiente, e não de uma maneira centralizadora. Centralizador é microgerenciar, é querer apitar tudo, é querer ver tudo, é querer pôr o bedelho em tudo, é querer se envolver em tudo. Então isso é microgerenciar. Acompanhar a operação de maneira inteligente é acompanhar através dos líderes, com os líderes e principalmente através dos números, dos indicadores. E dentro da sua jornada empreendedora, em que momento você conseguiu virar essa chave e se desconectar mais desse operacional ruim? Você lembra, assim, teve algum marco, assim, foi quando você veio para o acelerador, foi antes? Não, bem antes. Eu empreendo desde 2006, né? E acredito que de 2006 até 2012 eu era muito operacional, mas um operacional excessivo. Me vem até um princípio de vida, né? 99% dos excessos são ruins. Então, ser excessivamente operacional é ruim, assim como ser excessivamente delegador também é ruim. Sim. Vamos pôr um contraponto aqui, que quando a gente diz saia do operacional ruim, a gente também está dizendo mantenha o operacional bom e nunca perca o tato da operação. Então, não é sobre delegar tudo o tempo todo. Tem coisas que a gente tem que segurar com a gente. Até comentamos, né? Grandes compras, grandes vendas, grandes decisões. Mas de 2006 a 2012, fazendo uma retrospectiva aqui, eu era excessivamente centralizador e operacional. E teve um marco que me ajudou muito a me desenvolver enquanto líder e gestor. Porque geralmente você é muito operacional quando você ainda tem muito uma atitude de ser funcionário da sua própria empresa. Então você se vê como funcionário da sua empresa. Você acaba tendo uma interpretação errada que o seu papel é operar a sua empresa e não. Eu costumo dizer que é um funcionário executivo. Exato, e que às vezes é mal pago, né, que não sobra lucro. Mas o papel do empresário não é executar a sua operação. O papel do empresário é gerenciar a sua operação.
Claro que quando você está no começo, você só tem a cara, coragem, sangue, suor, lágrima, Você fé. vende, você compra, você faz tudo. Você faz tudo. Eu não Sim. estou falando aqui com microempresas, eu estou falando com pequenas e médias empresas, quem já tem 10, 20, 50, 100 funcionários ou mais. Então, você que é um pequeno ou médio empresário, o seu papel não é ser o operador do seu negócio. O seu papel é ser o gerenciador do seu negócio. Como gerenciador, você não vai ficar um à toa, um vagabundo que só viaja, que só manda nos outros, que só fica olhando para indicadores. Não, você desce na operação. Mas você desce na operação com intenção. Não é porque você foi sequestrado por um incêndio ou porque você está viciado em ser microgerenciador e centralizador. Você desce com intenção. Às vezes tem um problema numa máquina que, pô, você desce lá e se envolve com aquele problema porque você sabe que é um grande problema e que aquilo ali impacta a tua produção e tem um impacto financeiro significativo. Então você pega a tua agenda e vai lá de maneira intencional porque você sabe que aquilo merece seu tempo. E aí me vem até uma coisa em mente que é assim, né? Dono e dona de empresa. Tudo que você for fazer na tua empresa, se questione. Isso que eu estou fazendo merece o meu tempo? Né? Não sei se vocês concordam, meninas. É uma boa pergunta verificadora, né? Sim. Eu sempre indico para pensar mesmo assim. Isso só eu posso fazer? Não tem ninguém aqui dentro, nenhuma outra pessoa pode fazer essa tarefa? E aí, se ele pensar e enxergar que realmente não tem, aí tudo bem. Aí isso Ou justifica, né? Mas se ou não- ele se perguntar também, né, o que eu poderia estar fazendo nesse momento, que poderia estar trazendo mais lucratividade para minha empresa dentro do estratégico, né, ao invés de estar ali ligado somente na operação. Muito bom. Mas, voltando à sua pergunta, Liz, né? Teve um ponto, um certo ponto de virada para você ser menos operacional? Teve. Minha primeira ação trabalhista. Tô rindo de nervosa. Porque quando eu tô... Ou vai ou vai. Porque quando eu tomei a minha primeira ação trabalhista, foi em 2012. Aquela ação, ela despertou muito em mim o desejo de me desenvolver como gestor e líder. E geralmente a gente é mais operacional quando a gente é funcionário da própria empresa e tem essa cabeça de que o nosso papel é operacionalizar o nosso negócio, o nosso papel é gerenciar o nosso negócio. E dessa ação, conforme eu fui cada vez mais me desenvolvendo como gestor, como líder, fazendo cursos, treinamentos, MBA, coaching, mentoria, saravá, hipnose, o raio que eu... Isso que aparecia. tudo que vai aparecer, porque eu fiz muita capacitação, muito desenvolvimento. Quanto mais gestor e líder eu fui ficando, menos operacional eu fui sendo. Sim. E por que que essa ação trabalhista... Nossa, Marcos, você já tomou ação? Já. A ação trabalhista para empresário é que nem a morte, né? Uma hora chega. É inevitável. Faz parte. Por quê? Porque por mais que você tenha uma boa gestão, e nessa primeira ação trabalhista eu não tinha uma boa gestão, eu merecia aquela ação. Raramente uma ação trabalhista no Brasil é justa, Sim. porque como a justiça do trabalho pesa muito para o funcionário e como tem muito advogado porta de empresa, que nem tem advogado porta de cadeia, que coloca minhoca na cabeça das pessoas. Então muita gente entra na justiça do trabalho por oportunismo e joga o caráter fora, né? Que quantas pessoas combinam tal coisa ali com o seu empregador, tal, combinado, tudo lindo, enfim, aí pega, sai, aí um advogado vem, tal, não, posso ganhar aqui uma grana, vou entrar. Né? E aí as pessoas se esquecem do seu caráter, do seu combinado e tal. Infelizmente o dinheiro corrompe, mas quem se deixa se corromper pelo dinheiro, eu acredito que uma hora a conta chega. Espiritualmente, energeticamente, ou mesmo até... Enfim, eu acho que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se a pessoa plantou algo ruim, de alguma forma ela vai colher. Mas essa ação que eu tomei em 2012, a colaboradora tinha razão. Eu era muito truculento, eu era muito impetuoso, muito enérgico, eu falava palavrão para a equipe, eu batia na mesa, e eu tinha muito esse perfil de controlar tudo, de falar alto, sabe? Bem aquele estilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E às vezes até quando a gente tem comportamentos ruins e extremos, a gente tem boas justificativas, boas desculpas, né? Eu lembro que eu falava para mim, falava para algumas pessoas também assim, eu sou assim, eu explodo. Eu às vezes falo poucas e boas mesmo, porque assim eu filtro quem é forte e quem é fraco para ficar perto de mim.
Então, se a gente usasse... Teorias eram ótimas. Se o ser humano usasse só a criatividade para mudar e melhorar, ao invés de usar a criatividade para justificar as cagadas que faz, né? Que olha como eu fui criativo pô, e é sedutor o argumento, né? Não, de vez em quando eu solto um palavrão e tal, porque é bom que eu filtro ali quem é forte. Então, a nossa vozinha da zona de conforto, ela faz muito isso. Ela vem com umas narrativas na nossa cabeça que nos mantém acomodados, sabe? O exemplo clássico é a atividade física. A pessoa, como é que você vai fazer atividade física? Você tá trabalhando muito, você não sei o quê, você não tem tempo. Aí é mesmo, aí a pessoa tá sedentária há 10, 20 anos e tem toda uma lógica uma lógica... Vários argumentos, né, para convencer que ela não dá mesmo. Exato. Se ela tivesse usado essa criatividade, ela teria saído da acomodação. E aí essa ação trabalhista me despertou o desejo de ser o melhor líder, o melhor gestor. E aí, como eu disse aqui, né? Quanto mais eu fui deixando um perfil de empreendedor mão na massa e fui tendo um perfil de empresário, gestor e líder, eu fui abandonando o operacional ruim, usando melhor o meu tempo, sem nunca me esquecer do operacional bom, que é aquelas coisas operacionais ou aquelas ações, aquelas execuções que mesmo a gente no estratégico a gente tem que fazer porque mexe o ponteiro. E eu fui usando melhor o meu tempo. Porque a forma como um dono ou dona de empresa usa o tempo é uma alavanca para o crescimento daquela pessoa. Sim. Porque se ocupar é diferente de produzir. Então tem empresários que trabalham 14 horas por dia e vivem ocupados, mas são pouco produtivos. Aí alguns pensam assim, mas Marcos, eu não fico à toa na minha empresa, porque eu estou sempre resolvendo uma coisa, eu estou indo no banco, eu estou falando com o fornecedor, eu estou falando com o funcionário, eu estou falando com o cliente, eu estou mexendo numa planilha, então eu estou sempre produzindo. Mas se essas atividades têm baixo valor agregado, o valor agregado é tão baixo que é como se você tivesse ocupado, sabe? Sim. Aquela sensação de que você não fez nada, né? Às vezes você trabalha, e termina o dia você fala, nossa, não fiz nada do que eu precisava fazer, eu fiz um monte de outras coisas aleatórias e não consegui fazer, o que realmente é trazer retorno, né? Muito provavelmente essa pessoa passou o dia ocupada, mas produziu pouco. Eu até criei um exemplo que eu falo assim, pensa um taxista. O taxista passa o dia inteiro rodando, mas ele pega pouco ou nenhum passageiro. E ele fatura pouco no dia. Ele passou o dia ocupado ou ele foi produtivo? Ele passou o dia ocupado. Mas o cara não tem culpa. Beleza, mexe na tua estratégia, usa o seu tempo de outra forma, tal, porque trabalhar é produzir. Né? Trabalhar não é se ocupar, trabalhar é produzir. A energia, ela está sendo minada, né? De todo jeito ela está sendo minada. Então ela está sendo minada de um jeito bom ou ruim. E traz a isso, né? Se eu tô sendo só ocupado, eu tô gastando minha energia. E isso vai refletir na minha casa, na minha família, com os meus filhos, com meu esposo, um exemplo. Mas e se eu tô colocando a minha energia no lugar certo para ser produtivo, aí faz todo sentido, né? Essa questão de ser produtivo e não ser ocupada. Eu acho que o desafio é o empresário, a empresária conseguir perceber, né? As coisas que ele realmente está produzindo e as coisas que ele não está produzindo. E aí eu tenho uma metáfora que eu gosto, que eu quero até trazer aqui para o nosso podcast. Até separei aqui uns recursos, que é uma folha de papel, um copo de pedrinhas e uma pedra grande, né? Então, assim, o empresário no dia a dia, ele tem que entender se certas tarefas que ele está executando não são pequenas pedrinhas, como essas. Porque essas pequenas pedrinhas aqui, já vou dar exemplos do que sejam, elas têm que ser executadas, elas têm que ser feitas. Mas cada vez menos pelo empresário, cada vez mais pelos processos e pelas pessoas que ele forma e implementa. Então o empresário ele tem que estar muito presente na rotina dele para ele entender se o grosso do tempo dele, são uns 80% do tempo dele, está nas pequenas pedrinhas, ao invés de estar nas grandes pedras. O que são as grandes pedras? São as coisas que mexem o ponteiro da empresa, são as coisas que arrumam a empresa, são as coisas que estruturam a empresa, são as coisas que mudam a empresa de patamar, sabe?
Geralmente uma grande pedra tem a ver com desenvolver equipe, com implantar cultura, abrir um novo canal de venda, fazer uma reunião para poder desenhar plano de ação para aumentar o faturamento. Muitas vezes uma grande pedra é formar líderes, é conversar com os líderes, é fazer reunião de feedback com o time. E aí, o que é as pequenas pedrinhas, né? As pequenas pedrinhas são os incêndios do dia a dia, são as escovadas de dente, sabe? Todo dia a gente tem que escovar o dente, mas escovar o dente não faz a gente nem mais rico nem mais pobre, Sim. mas tem que ser feito. Então, eu não estou dizendo aqui que você consegue eliminar 100% das pequenas pedrinhas. Não é sobre eliminar 100% das pequenas pedrinhas, porque a gente falou que tem que manter o operacional bom, né? Mas não pode ter uma situação que 80% do tempo dele está nas pequenas pedrinhas e 20% nas grandes pedras. Tem que inverter isso aí. Eu acho que o empresário produtivo, que tem uma atuação estratégica e de impacto e relevante no negócio, 80% dele está nas grandes pedras e não nas pequenas pedras. E aí, identificar, né, pequena pedra e grande pedra é muito refletir, né? Isso que eu estou colocando bastante o meu tempo. Isso tem impacto financeiro relevante no negócio? Ou outra boa pergunta é: isso aqui que eu estou dedicando o meu tempo, isso aqui me permite ter mais tempo no futuro? Ou só drena o meu tempo hoje? Quando eu, por exemplo, pego lá meu time de vendas e dou um treinamento para eles, eles vão ter mais autonomia, eles vão conseguir andar mais com as próprias pernas. Então, aquilo ali, no médio e longo prazo, pode lhe permitir mais tempo. Pode me permitir ter mais tempo. Não que eu vou ficar um à toa, porque às vezes a grande crítica é isso, né? Ah, falam para o empresário ir para o estratégico, como se ele fosse só ficar viajando e tal. Mas, cara, eu nunca vi ninguém falar isso. É que às vezes as pessoas querem criticar um ponto de vista e aí elas extremizam e mentem. Mas ser estratégico não é ficar viajando. Não. Nossa, longe disso, se fosse, Não. né? Inclusive, assim, quem tem uma empresa, você que tem uma empresa, eu vou te dizer uma verdade. Talvez você não goste, mas você sempre vai trabalhar muito. Não existe dono e dona de empresa que trabalha pouco. Eu não conheço. Principalmente bem-sucedido. É isso que eu ia falar, empresa bem-sucedida, né? Então, ser estratégico não é trabalhar pouco. Ser estratégico é você colocar 80% do seu tempo nas grandes pedras e 20% do tempo nas pequenas pedras. É você usar o seu tempo de uma maneira mais produtiva. Eliminando o operacional ruim, mantendo o operacional bom, sem nunca perder o tato ali, o controle da operação. É que assim, quanto mais dinheiro o empresário vai fazendo, quanto mais lucro, mais ele pode se dar a certos luxos, né? Então assim, minha empresa ainda não vingou, não está bem construída, não está dando um lucro legal ainda. Poxa, eu ainda tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Claro. Agora a empresa já tem 5, 10, talvez 15, 20 anos de mercado, eu tenho gerentes ou eu tenho diretores, a empresa está bem encaixada, a vida inteira eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Aí eu não construí um império, eu construí uma masmorra. Sim. Entendeu? Fica preso, né? E eu já vi empresários assim, claro que é outra geração, né? Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, dizendo assim, eu tenho minha empresa há 50 anos e eu nunca tirei 10 dias de férias. E a pessoa fala isso com orgulho. Acho o máximo. Tá completamente errado. Meu Deus, Eu tô nessa empresa, não Uau. anda, nada Isso. funciona se eu não vou. Exatamente. Essa é uma fala perigosa, É. que revela ali uma atitude altamente operacional e centralizadora. Muito. Isso, né? Nos inícios das sessões, né? Quando os membros de antes aderem ao pacote, começa as primeiras sessões, porque a gente acompanha o crescimento, a postura desses membros durante o crescimento da jornada. E as primeiras coisas que eles falam é isso: se eu sair da empresa, mas tudo vai parar. Acabou. Nada vai fluir, né? Acabou. E aí que a gente entende que começa a fazer o planejamento estratégico durante as sessões, entender como está o time tático, para formar ali a linha de frente mesmo, né? E as dúvidas maiores, já trazendo esse gancho aí da liderança do time,
é exatamente assim. Mas como? Eu utilizo o meu time que já está aqui, preparo ele para a liderança, eu formo eles para se tornarem melhores gestores, porque até então esse dono, através da donodependência, ele não conseguiu soltar, ele não conseguiu formar ainda a liderança e os gestores. E a maior dúvida é exatamente essa: eu trago alguém de fora, eu faço uma contratação uau, ou eu posso treinar, qualificar e habilitar aqui mesmo dentro da empresa, para que eu consiga sair um pouco dessa parte operacional, para vir mais para a parte de indicadores, que é a parte do estratégico que a gente trabalha durante as sessões. E aí eu quero saber de você, em que momento o dono ele consegue visualizar dentro da própria empresa uma equipe que de repente ele pode estar trazendo ali, formando líderes, ou qual o termômetro que ele deve utilizar para medir essa equipe e de repente falar: "Não, eu realmente preciso de reforços externos aqui". Você pode compartilhar com a gente a tua visão sobre isso? Com certeza. Trazer de fora ou subir de dentro, né? Exato. Esse é um dilema clássico aí, e a resposta é os dois. Vai ter casos que eu preciso desenvolver alguém da equipe, transformar esse colaborador num supervisor, ou num encarregado, ou num coordenador, ou já num gestor, ou desenvolver aquele gestor que é da minha confiança, está caminhando comigo, mas ele ainda tem ali alguns gargalos técnicos. Eu até ensino para os empresários a pensar em aderência da pessoa em relação ao cargo. Então, às vezes, eu tenho um gestor lá no meu financeiro. Qual que é a aderência técnica dele em relação ao cargo? Qual que é a aderência comportamental? Tipo assim, se tivesse uma barrinha de 0 a 100%, quantos por cento essa pessoa preencheu a barrinha? Quando você olha para as habilidades técnicas e comportamentais dela e compara com o que deveria ter para o cargo, o quanto essa barrinha está preenchida? Porque o gestor que às vezes a barrinha tá na metade, pô, às vezes vale a pena eu desenvolver. O cara tem metade da barrinha, entendeu? De 0 a 100% ele tem 50 e ainda é da minha confiança, tal. Mas vai ter situações que eu vou precisar de um gestor, que eu olho pro time e eu não vejo ninguém no time minimamente pronto para eu dar aquela oportunidade. O que eu posso dizer é, o empresário ele tem que entender os prós e os contras dos dois tipos de recrutamento: o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno, eu valorizo alguém que é prata da casa. Quando eu promovo alguém que está no time, isso geralmente gera orgulho em muitas pessoas. Cria uma outra coisa que é muito importante para todas as empresas, que chama prova social interna de carreira. Que uma coisa é eu numa convenção, num evento de cultura dos meus funcionários, falar: galera, vamos crescer junto com a empresa. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu numa convenção como essa: galera, vocês têm que crescer aqui na empresa, que nem a Miriam, que entrou na recepção e virou a gerente de logística, que nem o Reinaldo, que chegou como vendedor e é o diretor comercial. Entendeu? Que nem o Moisés, que era do estoque e hoje é nosso coordenador de suprimentos. Motiva a equipe a querer trilhar aquele caminho, né? Exato, porque a fala inspira, o exemplo Exato. arrasta. Então, uma coisa é eu puxar o meu time para crescer comigo, outra coisa é eu puxar o time para crescer comigo tendo prova social. É que nem vender produto e serviço. Uma coisa é eu vender um produto, um serviço que eu não tenho prova social, evidência de que funciona. Outra coisa é ter um produto e um serviço que eu tenho evidência, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho aqui no Grupo Acelerador. Ninguém no mercado tem mais depoimento gravado, mais comentário de satisfação no Google, mais prova social do que a gente, assim, muitos e muitos empresários. E até aproveito o gancho para te convidar a fazer o acelerador empresarial. O link está na descrição, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Se você é dono ou dona de empresa e não fez o acelerador, você está deixando dinheiro na mesa e muito provavelmente também você está sendo mais operacional do que deveria, você está usando o seu tempo em alguns aspectos errado. Então, se você quer mais lucro e liberdade e mais resultados, bate o QR Code, ou se você está no Spotify, clica no link da descrição aqui e vem acelerar junto com a gente. E vou até pedir o nosso time para colocar aqui as falas de alguns empresários em relação ao acelerador empresarial. Dá uma olhada aí. Quando a gente não estava aqui, a nossa empresa era um caos. Não existia cultura, nós não sabíamos que era cultura. Como é que eu evoluo a cultura da minha empresa? 19 unidades, a gente saiu para 85 unidades em todo o Brasil.
Em questão de faturamento, a gente cresceu 30%. Eu hoje, atualmente, estou num prédio de 700 metros quadrados e nós estamos migrando para um de 2.100. Quando eu vim no acelerador, em 2022, foi como se eu tivesse entrado num foguete e a empresa disparou, sabe assim? Então eu estava com 60 colaboradores, hoje eu estou com quase 170, nosso faturamento dobrou e a gente continua ainda dentro desse foguete, né? Subindo, crescendo a 48% ao ano. Começamos com 12, hoje nós temos lá 22 colaboradores. Nós tivemos um crescimento de 75%. Minha empresa cresceu 400%. Em termos de faturamento, meu escritório faturava em torno de 1 milhão ano. Hoje o faturamento das empresas juntas está chegando perto de 60 milhões. A gente saiu de um escritório para 4 escritórios. A gente cresceu o nosso faturamento em mais de 40% e a gente melhorou a nossa margem em mais de 20%. Então, contra fatos e dados, não há argumentos. O acelerador empresarial já foram mais de 70 turmas, mais de 16 mil empresários treinados e você está convocado a vir acelerar a sua empresa aí, junto com a gente. E dando continuidade na resposta aqui, né, que é o que eu disse, o empresário ele tem que saber os prós e contras. Então, no recrutamento interno, eu valorizo o time, a pessoa já está aculturada, eu gero orgulho para as pessoas, eu gero prova social interna de carreira. No recrutamento externo, às vezes eu trago pessoas com uma bagagem que não existe na empresa ainda, e isso é importante. Porque às vezes eu quero criar um setor de RH na minha empresa. Eu não entendo de RH, não tem ninguém na equipe que entende de RH. Se eu der oportunidade para alguém implementar aquele setor, provavelmente não vai construir. Por quê? Porque toda vez que eu vou fazer algo novo, que a empresa não tem conhecimento, não tem know-how, eu preciso trazer alguém de fora que tenha, senão aquilo ali fica patinando, sabe? Eu errei nisso. Era 2014, eu acho, a gente foi montar o RH pela primeira vez no IBC, aí tinha uma vendedora que era psicóloga, pós-graduada em RH, que vendia bem, mas nunca tinha atuado com RH, ela ficou sabendo e ela pediu uma oportunidade. Ela falou, não, deixa eu montar o RH da empresa, eu sonho em atuar na minha área, na minha formação e tal. E a gente foi lá e deixou. E aí passou 1 ano e meio, 2, o RH patinando, nem o processo de recrutamento e seleção direito ela colocou de pé. O dia que a gente mandou ela embora, acabamos perdendo a profissional e trouxemos uma gestora de RH com experiência em implantar o RH, nossa, em 6 meses ela fez muito mais do que a outra em 2 anos. Sim. Então esse é um exemplo de quando eu preciso de um profissional de fora. Vou implementar algo novo na empresa que a gente não tem experiência, know-how e conhecimento, eu preciso trazer quem sabe. Ah, vou franquear o meu negócio, eu preciso trazer alguém quem sabe. Ah, vou pôr um e-commerce no ar. Não entendo disso, preciso saber quem sabe. Vou criar um RH. Vou aqui trabalhar melhor o marketing digital da minha empresa. Quer ver um erro clássico? Muitas empresas contratam uma agência de marketing digital sem ter um coordenador de marketing interno. Porque o empresário pensa assim... Não sabe cobrar nada, né? E não sabe cobrar nada. Sim. Aí o empresário pensa assim, não, mas eu já vou pagar a agência, por que eu vou ter um coordenador? Para cobrar a agência, criatura, para acompanhar o trabalho da agência, para poder ter a linguagem da agência, para trabalhar a 4 mãos com a agência. Porque tudo numa empresa a gente precisa, além de pôr dinheiro, pôr energia para funcionar. Contratei um funcionário, eu vou ter que pôr energia para desenvolver, para ele entregar. Contratei um sistema, eu vou ter que pôr energia para implementar. Contratei uma consultoria, vou ter que trabalhar 4 mãos com essa consultoria. Contratei um gestor, nos primeiros meses eu vou ter que estar muito junto com ele. Então, além de pôr dinheiro, tem que pôr energia. Que nem o empresário que faz o acelerador. Ah, paguei o acelerador, vou ter resultado? Não. Agora, se você pagar o acelerador, comparecer e implementar, é impossível não ter resultado. Mas precisa colocar em prática, que é a parte do colocar energia, né? Às vezes a gente acha que é só pagar. Não, pagar é metade da história. A outra metade é trabalhar a 4 mãos, colocar energia naquilo ali para que o investimento se traduza em retorno. Não operamos milagre ainda, né? Ainda não. Se operasse, a gente ia estar cobrando mais, exatamente, né? Exatamente. Ô Marcos, já puxando o gancho daqui que a Miriam falou sobre liderança, né? Eu acho que um dos pontos essenciais para isso ser possível, para os empresários poderem realmente sair desse operacional, é a delegação. Que é uma coisa que a gente fala muito lá no Acelerador Empresarial, você dedica bastante tempo falando sobre isso, né? A importância de delegar direito, né? De não delargar, como a gente fala, né? Tem até uma história engraçada de um cliente que eu atendi uma vez, a primeira sessão, pensa eu, primeira sessão de mentoria, ele chorou a sessão inteira,
E a esposa dele estava sentada, tipo, imagina você, né? Sou eu e eu sou ele e a esposa. E ele falando, falando e chorando. E ele, o problema da minha empresa sou eu. Eu sou horrível, eu sou uma pessoa horrível. E a esposa dele só fazia assim, com a cabeça bem séria, fazendo assim com a cabeça. E eu pensando, meu Deus, como assim, né? Mas por quê? Ele era mega centralizador, mas como ele estava tão esgotado fisicamente, de anos sem férias, né, se dedicando, quando ele entendeu essa coisa da delegação, ele achou que agora eu vou abandonar o barco, né? Ele passou tudo para um monte de gente e delargou. E aí passou um tempo, ele falou: Liz do céu, deu um monte de problema que não dá para delegar mesmo, porque a galera não fez, e aí o resultado, e ele era muito comercial. Eu falei assim: mas é que você não delegou, né? Que meu anjo, você delargou, por isso que deu tudo errado, né? Então, que dica você pode trazer para achar esse equilíbrio entre dar essa autonomia para a equipe, mas ao mesmo tempo estar no comando, né? No comando da operação, como você falou, né? O que você acha que pode ser feito? Qual é uma rotina do empresário que seria legal para que ele tenha ainda na mão essa informação do que acontece na operação, mas ao mesmo tempo não fique agarrado nas pedrinhas pequenas? O empresário ele precisa fazer uma delegação prudente. O que é essa delegação prudente? Prudência é a virtude onde você calcula o impacto da decisão. Sim. E prudência, você também se certifica antes de agir. Isso é prudência, né? Quando alguém fala assim, ó, você tem que ser prudente ali, tá te dizendo, ó, toma uma precaução, analisa os fatores ali envolvidos. Então, a delegação prudente é o empresário sempre refletir, né? Isso que eu estou delegando, eu deveria delegar? Qual é a relevância disso para o negócio? O quanto isso impacta a empresa? É uma pequena pedra ou é uma grande pedra que eu estou delegando? Porque as grandes pedras, o empresário tem que delegar, ele tem que pôr no colo dele, no peito, abraçar e pôr para moer. Talvez ele tenha um cliente que significa 10% do faturamento dele. Aí o cliente manda um WhatsApp gigantesco para esse empresário, pé da vida de um erro que aconteceu com o produto ou a prestação de serviço. O empresário não pode tirar um print e mandar para o gerente e falar, ô, resolve aí. Não, tá doido. É uma grande pedra, né? É um operacional bom, que a gente pode também chamar de um operacional estratégico. Que a palavra estratégica, que eu já percebi, né? Na literatura de administração e lidando muito com empresários também, sempre que a gente usa a palavra estratégico ou estratégica, a gente poderia ter substituído essa palavra por relevante. Legal. Se algo é relevante, é estratégico. Quando fala assim, seja estratégico, seja relevante. Use o seu tempo da melhor maneira. Então, chegou essa bucha aí de um cliente que representa 10% do faturamento, ele não tem que delegar isso. É estratégico, é relevante. Então, ele pega aquela grande pedra, né, e ele resolve. Agora, tá chegando ali no WhatsApp dele pequenas reclamações de clientes poucos relevantes no faturamento da empresa. Ele tem que estruturar um processo de reclamação, de tratativa de reclamação dos clientes. Ele tem que chamar alguém do time, passar o bastão e falar, ó, toda vez que tiver uma reclamação, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Essa é a lista de opções do que você pode fazer de bonificação, de cortesia para o cliente. Depois que você colocar um band-aid e o cliente ficar mais calmo, você vai chamar pessoas envolvidas no problema, você vai fazer uma reunião de análise de causa, você vai cavar a causa do problema, tal, enfim. Então, assim, essas coisas pouco relevantes a gente tem que delegar. As mais relevantes a gente tem que centralizar. E tudo tem a ver com você estar presente e você fazer escolhas conscientes e não agir no ímpeto e não ser sequestrado pela amígdala. No livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, um livro que me marcou muito, ele fala do sequestro da amígdala. Ou seja, quando a gente age no ímpeto, com muita emoção, não é o nosso córtex frontal, é o nosso neurocórtex que está agindo, é o nosso cérebro emocional. Então a amígdala, que é uma parte importante da estrutura do cérebro emocional, ela sequestra o cérebro. Aí você está agindo por medo, por impulso, por raiva. Então, assim, se você é alguém que age de maneira consciente, intencional, porque você é alguém centrado e com inteligência emocional, você reconhece mais pequenas e grandes pedras. O que mais que eu posso falar nesse sentido, né?
Isso que eu estou passando o bastão para alguém, eu pedindo para alguém, essa pessoa, ela está preparada para isso? Aí entra a importância ali do conceito do que eu chamo de liderança contextual, que é uma junção da liderança situacional com a liderança comportamental. O que é a liderança situacional? Em cada situação, você analisa como comunicar com aquele colaborador, se ele deve ou não deve ter autonomia. Então, lidere por situação. Julgue a situação e tome uma decisão. O que é a liderança comportamental? É você, ao interagir com o seu colaborador, seja para cobrar, para delegar, para dar feedback, você considerar muito o perfil comportamental dele. Aqui no acelerador a gente gosta muito da metodologia DISC, porque ela é completa e prática. Existem várias metodologias de tipologia do ser humano, mas a gente gosta muito do DISC. Então a gente enquadra as pessoas em executores, planejadores, comunicadores e analistas. Então na liderança comportamental, eu vou lidar com a Liz, se ela é analista, isso está no meu radar. E isso vai fazer com que eu ajuste e tenha certas nuances no meu comportamento, no meu relacionamento com a Liz. Falo. O que é a liderança contextual que eu proponho? A junção das duas coisas. Para lidar com a Liz, eu tenho que considerar o perfil dela, mas eu tenho que também considerar a situação. Então, eu tenho que considerar o contexto. Porque, às vezes, eu vou pedir para a Liz revisar um contrato. Aí ela é altamente analista, então ela tem talento para isso. Só que, às vezes, é um contrato de um tipo de negócio, sei lá, um contrato de partnership, porque fiz aqui uma parceria com um executivo meu que vai ter um pedacinho da empresa. E ela não tem experiência nesse tipo de coisa. Então, a Liz, ela é uma bebê nesse conteúdo técnico do partnership. Mas ela é boa nesse tipo de demanda porque ela é analista. Então, quando eu lidero pelo contexto e considero todas as variáveis envolvidas no contexto, eu tendo a ter uma liderança mais eficaz e eu tendo a ter mais capacidade de entender, delego ou não. E se delego, como eu delego? Porque existem níveis da delegação. Uma coisa Liz, por favor, coloca essa caneca aqui de volta para mim, coloca aqui. Então, eu deleguei e te instruí. Se você é mais júnior, mais bebê, eu tenho que delegar e instruir. Agora eu poderia falar assim, Liz, é o seguinte, eu preciso tomar água durante o podcast, me arruma uma solução. Aí você me traz a solução. Poderia ser pôr a caneca aqui, poderia ser, galera, traz um esquise, sabe? Vamos inventar um capacete que uma... Então, se a pessoa é mais sênior, eu posso delegar a missão, o desafio, a tarefa, a meta e instruir menos. Às vezes eu vou delegar para a pessoa e vou fazer junto com ela. Então, assim, Liz, eu tô com um problema aqui com esse cliente e precisa responder ele. Então, abre seu computador aí, vamos escrever uma resposta. Essa é a bucha e tal, o que você acha que a gente pode usar de argumento? Aí você começa a escrever, eu vou construindo junto com você. Então, eu delego e faço junto. E o mais legal é que para cada colaborador vai ser um jeitinho diferente. Né? Total. Não dá para ser o seu jeito, meu jeito de delegar é esse. Não se trata de você, se trata da pessoa que está recebendo. Se é uma pessoa júnior, se é uma pessoa sênior, se ela tem conhecimento técnico daquilo, se ela está capacitada para fazer aquilo, né? Ela tem senioridade para resolver. Então, a gente tem que olhar sempre mais, né, para o outro, nesse caso, do que para a gente. Exato. É muito legal. Por isso que eu defendo essa expressão, liderança contextual. Tem que até lançar um livro, por isso, porque senão vai ser mais uma coisa que o povo vai me copiar já. Um patente, um nome. E existe também, às vezes, uma concorrência entre o dono e uma liderança que se destaca, porque o dono ainda está com aquele pé de querer formar, de querer escalar, de querer crescer, de sair daquela dor da donodependência, mas é como se fosse um filho também, né? Que tá vendo crescer, você sabe que vai crescer, ele vai soltar da sua mão, você sabe que ele vai cair, vai doer em você, mas é necessário ele dar esses passos, né? E nesse momento, o dono, ele fica ali no meio termo, ou ele segura na mão, ou ele solta da mão e deixa cair, ou ele mostra que ele é melhor e ele ainda está ali para poder resolver a situação. Se você cair, fica tranquilo que eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou resolver. E acaba trazendo para a liderança uma liderança mais imatura, que sempre sabe que tem uma mão ali para pegar, né?
E o que você diria, Marcos, com toda a sua postura e posicionamento, que você trabalhou toda essa mudança de mentalidade, que trouxe esse comportamento diferenciado, que também não é da noite para o dia, né? O que você diria para esses donos que querem escalar, mas que ainda não conseguem soltar da mão? Como você diria para eles: olha, dá o primeiro passo e começa por aqui? Qual seria a sua opinião? Se você não formar pessoas, líderes, gestores, você sempre vai viver numa prisão. Então, formar pessoas, formar liderança, não é uma opção, é uma obrigação. E tudo aquilo que a gente põe na nossa cabeça que é obrigação, a gente faz mais, porque é tua obrigação. Eu ensino muito isso e gosto de usar isso para provocar quem é sedentário. Porque quem é sedentário tem meio que na cabeça assim, é minha opção fazer atividade física. Cara, não é. É sua opção ir no banheiro? É sua opção escovar os dentes? É sua opção respirar? É sua opção dormir? Não é. Aquilo que não é opção, tem que fazer. Ponto final. Então eu tenho essa estratégia mental. Tem um conjunto de coisas hoje na minha vida que eu coloco como não opcionais, como obrigatórias. Então, formar pessoas, desenvolver liderança. E nesse processo, né, de soltar a mão, tem que saber que vai dar ruim. A pessoa, antes de ficar ótima, ela fica boa. E antes de ser boa, ela foi média. Antes de ser média, ela é ruim. Antes de ser ruim, ela é péssima. Então, existe uma jornada de construção de competência, excelência, de desenvolvimento daquela pessoa. E eu preciso estar disposto a ter estômago para suportar alguns erros e falhas que a pessoa vai cometer, algumas coisas que ela vai fazer que nem vai chegar a ser um erro ou uma falha, mas eu vou ver e eu vou pensar assim, se eu tivesse me envolvido, tinha ficado muito melhor. Mas se eu tivesse me envolvido, não estaria desenvolvendo tanto aquela pessoa. Agora, eu não tenho que soltar a mão de qualquer um, eu tenho que soltar a mão de quem tem potencial. Eu tenho que soltar a mão de quem me mostrou que tem responsabilidade, que tem capacidade. Porque eu não tenho que sair delegando tudo à torta e à direita, de qualquer jeito, né? Excesso de delegação também é ruim. Porque aí, às vezes, o empresário vai delegar aquilo que ele não tem que delegar. Coisas importantes para o negócio, coisas que, às vezes, não é nem tão importante, mas ele não tem ninguém na equipe que faça, então ele tem que fazer. Ok? Nesse momento pode vir a opção, vou contratar alguém, ou vou formar alguém, ou vou desenvolver alguém, porque, assim, um pano de fundo para essa nossa conversa toda aqui, né, que é diminuir a donodependência, e o Ministério Grupo Acelerador adverte, a donodependência causa sintomas como estresse, falta de tempo para estar com o maridão, com a esposa, não conseguir nunca buscar os filhos na escola, não ter paz de espírito, né? O que mais vocês adicionam aí de sintomas? Não tirar férias, nem viajar. Exatamente. Não conseguir praticar o nadismo, às vezes não fazer nada, simplesmente. Nossa, adorei esse esporte. E até mesmo não consegue dormir direito. Não consegue dormir, não consegue tem um travesseiro, né? Então, o Ministério Grupo Acelerador adverte. Então, como é que eu diminuo essa doença da donodependência, né? Que é um pano de fundo aqui. É assim, no começo a empresa ela depende muito de mim. É que nem um filho. O João Pedro está com 1 ano, ele depende muito de mim e da mãe dele. Eu preciso construir essa empresa para que ela dependa menos de mim. Mas eu nunca vou deixar de ser o pai ou a mãe da criança. Eu nunca vou deixar de ser o pai e nem a Lilica nunca vai deixar de ser a mãe do João Pedro. Mas quando o João Pedro tiver 15 anos, ele vai estar muito mais independente da gente do que com 1. Não, então, aí, ele nem vai querer sair mais com você. Ele não vai nem querer saber dos pais. Já me deram essa dica. Marcos, você tem o João Pedro até uns 10, viu? Aproveita. Depois aí. Ainda tá com 11 e já tá... Não quer muito saber mais da mamãe. Tá doendo. Quando o João Pedro tiver 25, ele vai estar mais independente. Mas mesmo quando o João tiver 50, eu e a Aline vamos continuar sendo pais dele. Então, assim, o dono e a dona da empresa sempre vai se responsabilizar pelo negócio, sempre vai cuidar, sempre vai se envolver em algum nível. Mas quanto mais a empresa cresce, mais ela tem que ter independência e não dependência dos donos.
Não é que é possível chegar em 100% de independência e criar uma empresa autogerenciável. Isso não existe, isso é balela, isso é conversa fiada. O dono, a dona, vai ter que se fazer presente de alguma forma. Mas talvez nos primeiros 5 anos da empresa, os sócios da empresa foram os primeiros a chegar e o último a sair todo santo dia. E agora não. Agora do 6º ao 10º ano, talvez, você é o primeiro a chegar e o último a sair 1, 2 vezes na semana. No começo, nos primeiros 5 anos, talvez a sua média de férias mensal era 10 dias. Do 6º ao 10º ano, agora talvez é 20, 30 dias. E do 10º ao 20º ano, talvez sua média de férias mensal vai ser 40, 50. E ó, eu estou usando números quaisquer aqui, porque a jornada do empreendedor ela não é linear. Cada um tem a sua jornada ali, é um emaranhado. Eu só estou trazendo esses números aqui para dar um parâmetro no seguinte sentido. Quanto mais tempo a empresa tem, menos ela tem que depender do dono. Sabendo que uma independência de 100% nunca vai existir. Seria o Marcos e a Aline pensando, vamos desenvolver tanto o João Pedro que a gente vai deixar de ser pai e mãe e a gente nunca vai precisar perguntar como ele tá e ele nem vai precisar nunca mais falar com a gente na vida. Tá? Então, diminuir a donodependência não é eliminar a donodependência. Isso tem a ver com o operacional. Então, assim, talvez é até mais prudente dizer reduza o operacional do que saia do operacional. Sim. Reduza a donodependência. Não é eliminar, é reduzir. Vamos reduzir a donodependência. Vamos reduzir ali o operacional. E fazer essa redução, para mim, vai passar muito por 3 aspectos chaves que o empresário tem que dominar: gestão, liderança e cultura. Porque com a gestão você constrói processos, você define departamentos, você cria as políticas na empresa, você desenvolve os procedimentos, você cria essa sistematização lógica de como a empresa funciona, de quem responde para quem, Traz de quem clareza. cuida de cada departamento, você fecha a estrutura organizacional e na gestão você vai construir os números, você controlar a sua empresa de maneira produtiva, sem ter que microgerenciar tudo. Já com a competência de liderança, você vai conseguir formar num primeiro momento colaboradores e depois gestores. E a cultura, ela vai te ajudar a meio que ser uma argamassa nessa construção aí, tudo ficar muito firme para que você tenha um ambiente de trabalho onde as pessoas gostem de trabalhar, de entregar resultado, onde as pessoas ajudem mais umas às outras e você tenha um ambiente de trabalho na sua empresa que é um ambiente forte, saudável e de entrega. Né? Uma cultura boa, positiva, ela cria isso. Já uma cultura negativa faz com que na empresa exista muito comportamento ruim, fofoca, vitimismo, puxa-saquismo, guerrinha entre departamento. Então, o empresário que domina gestão, liderança e cultura, ele vai conseguir reduzir a donodependência. Isso vai acontecer rápido? Não. Não A vai. gente até, aproveitando esse teu gancho, né, eu lembro que no acelerador empresarial a gente tem uma ferramenta que os empresários preenchem para saber qual é a fase da empresa, né, em que fase a empresa está, né? Se está mais no começo, se já está mais madura, enfim, isso tem super a ver com esse assunto todo que a gente está trazendo aqui, né? E já puxando, né, um gancho aí para o nosso acelerador empresarial, o que mais dentro do acelerador tem como ferramentas e conteúdos que você enxerga que realmente vai ajudar os empresários que estão assistindo, né, a gente aqui a quererem participar e poder se livrar finalmente dessa donodependência? Total, nós temos uma ferramenta lá que eu gosto muito, que é a ferramenta de alinhamento de expectativa. Porque você, enquanto líder, não importa se o que responde para você são colaboradores ou gestores, quando você alinha a expectativa, você diminui muito a donodependência, porque fica claro, fica preto no branco. Você, enquanto líder, dono, deixa claro para aquela pessoa, nos próximos 3 meses ou 6 meses, porque tem o ciclo, tem que se assinar o contrato de expectativa, que materializa o alinhamento de expectativa. Então, o caminho é esse. No seu próximo ciclo de execução, de 3 ou 6 meses, essas são as prioridades, é isso que você tem que entregar. Então, numa reunião de 1 hora, 1h30 de alinhamento de expectativa, eu direciono muito as prioridades, o foco, o esforço da pessoa e ainda dou um feedback de onde ela tem que melhorar. Então, às vezes, uma reunião dessa de 1 hora, 1h30 que o empresário faz com as pessoas que respondem para ele, diminui muito a donodependência.
porque os funcionários precisam menos toda hora perguntar, chefe, o que eu faço a semana? E eu priorizo A, B, C ou D. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é o roteiro para construir o manual de cultura e o roteiro para fazer evento de cultura. A verdade é que pouquíssimas empresas fazem um trabalho minimamente decente, não é nem bom não, minimamente decente, de declarar e instalar a cultura organizacional nos colaboradores, e a gente tem muitas ferramentas práticas para isso. Outra muito boa também é o desenho do organograma que a gente faz durante o acelerador empresarial. Transformador. Muito. É transformador. Parece uma coisa, nossa, organograma é uma coisa simples. Exato. Não é. Às vezes a empresa está muito na cabeça do empresário, às vezes o empresário nunca fez uma boa fotografia do organograma, que é o que a gente faz, e aí quando faz a fotografia do organograma, ele percebe vários gargalos ali, né? Sim, ele percebe aonde ele está, ou seja, em quase toda a operação, né? Eles ficam parados assim, a Traz gente uma fica clareza. andando, né? Durante a atividade, a gente fica andando, daí ele fica parado, ele assim, acho que eu tenho um problema. Porque eu apareço em todos os lugares. Eu falei, eu acho que você tem mesmo. Eu acho que sim, ele fica com aquele. Eu acho que quando cai a ficha, sabe? A primeira coisa que cai a ficha Isso. é o organograma. Isso Faz todas, né? Faz na cabeça da pessoa. Total. A pessoa fica louca. E se desenvolver enquanto empresário é uma grande pedra. É uma grande pedra. E às vezes o empreendedor fala, mas eu não tenho tempo para ficar fora da minha empresa, para me desenvolver e tal. E você nunca vai ter tempo. Assim, a situação não muda para você atuar. Você atua para a situação mudar. Sim. Se você não tem tempo hoje para se desenvolver, para participar de uma imersão, para buscar ajuda, consultoria, estar em comunidades de empresários, que é uma grande pedra. Por que é uma grande pedra? Porque grande pedra é aquilo que impacta muito o negócio. E a empresa é reflexo do dono. Então, se você não tem tempo para se desenvolver e você é o que mais reflete no resultado da empresa, você não está colocando essa grande pedra na tua rotina, no teu dia a dia de trabalho. Muito provavelmente, por quê? Porque você está atolado aqui com as pequenas pedrinhas, apagando incêndio, cuidando de pequena coisinha. Mas não é que as pequenas pedrinhas vão desaparecer para um dia você conseguir executar a grande pedra do seu desenvolvimento. Não, você que precisa se desenvolver para poder lidar melhor ali com as pequenas pedras. Eu gosto muito dessa minha afirmação, sabe? A situação não vai mudar para você atuar. É você que tem que atuar para a situação mudar. Sim. Então, o acelerador empresarial ele é muito prático. Isso não é uma ferramenta, mas é um pouco do pano de fundo e da metodologia que a gente tem de educação, né? Ele é muito prático, ele não é conteúdo, ele é direcionamento, ele é plano de ação, ele é reflexão. Então, os empresários saem com muitas tarefas para serem executadas e muitas decisões tomadas para poder melhorar o negócio, aumentar a venda e tudo mais. E Então, muitos deles vamos acelerar. com a chavinha virada já, né? Para entender que realmente tem que fazer um movimento. Que se eles não fizerem, ninguém vai fazer por eles. Não tem como, né? E às vezes eles acreditam mesmo que o movimento precisa começar pelos colaboradores, e não. O primeiro passo é o do dono. Né? Quando o dono muda, a empresa muda. Total. Né? Total. Então é isso. E eles saem do acelerador empresarial com essa visão. Não, eu preciso mudar, eu preciso fazer o meu movimento para que todo o restante se movimente junto, né? Então essa engrenagem girou, as coisas acontecem, né? Muito bom. A empresa é reflexo do Do dono. dono, exatamente. Bom, estamos aí indo para o final do nosso episódio de hoje, como sempre, muito conteúdo, uma super aula, né, aqui. Então a gente participa de todas as imersões, mas sempre fica babando quando você fala. Então isso é muito legal também. Obrigado, meninas. E quero pedir para você dar uma dica final aí, convidar o pessoal, né, para vir pro acelerador, para a gente poder trocar e conversar e, enfim, trazer todo esse conteúdo, né, que a gente falou um pouquinho hoje aqui, que tem muito mais. E que dica principal você dá, então, para quem decidiu fazer o movimento e não quer mais ficar em cima dessa dependência? Legal. Dono e dona de empresa, a sua presença no negócio tem que ser um potencializador de resultados. Mas a sua ausência não pode ser um buraco, não pode ser um gargalo. A ponto de você não ter o direito de ficar doente uma semana, senão a empresa trava. A ponto de você não conseguir fazer 15 dias de férias no ano e você já tem a empresa 3 anos, 5 anos, 10 anos. Porque beleza, se fosse o primeiro ano, às vezes no primeiro, segundo ano a gente não tem vida mesmo, a gente se sacrifica ali temporariamente para colocar um projeto de pé.
Então, a sua presença no negócio potencializa, mas a sua ausência não pode ser um gargalo. E para que você não seja gargalo, você tem que dominar o chapéu do gestor. Como gestor, você é racional com os processos, você é racional com os números, você é racional na construção da sua estrutura organizacional. Mas você também tem que saber colocar o chapéu de líder. Se enquanto gestor você é racional, como líder você tem que aprender a ser relacional. Então você tem que saber se relacionar com os seus clientes internos, com os seus funcionários. Você tem que saber fazer gestão de pessoas. Você tem que saber contratar, você tem que saber formar e você tem que saber fazer o colaborador querer permanecer. Então, a atração, contratação, formação e a retenção e a permanência. Então, se você sabe colocar o chapéu de gestor, sabe colocar o chapéu de líder, e isso não é fácil, porque gestão e liderança, de certa forma, são habilidades complementares, sim, mas também são habilidades opostas. Porque eu falei aqui, na gestão você é racional, na liderança você é relacional. Quem é muito racional não consegue ser bom no relacional. Quem é muito bom no relacional, às vezes não consegue ser bom no racional. Sim. Por isso que você precisa de ajuda, por isso que você tem que se desenvolver, por isso que você precisa de ambientes de aprendizado onde você vai desenvolver habilidades, onde você vai expandir o campo de visão, onde você vai criar novos músculos de novas competências. E donos e donas de empresas que conseguem ser ambidestros, né? O que é a pessoa ambidestra? A pessoa que é boa com a direita e com a esquerda. Um empresário ambidestro é um empresário que ele conseguiu se tornar bom de gestão e de liderança, que é o meu caso, e não foi fácil. Eu, naturalmente, o meu perfil é mais de líder, de vendas, de fazer acontecer, de execução. Eu não sou tão analítico, eu não sou tão preciso, eu não sou tão processual, naturalmente. Mas depois de me desenvolver, né, anos de treinamento, imersão, coach, terapia, igreja, saravá, que a gente falou, hoje eu também sou um ótimo gestor. Eu amo olhar para indicadores, eu não caio em pegadinha de contrato, eu sou processual. Então eu desenvolvi o que eu chamo de ambidestria empresarial. Eu consigo ser destro e canhoto, eu consigo ser racional na gestão e relacional na liderança. E aí, para fechar o que eu diria ali, um tripé de um empresário super capacitado, além da gestão e além da liderança, tem a cultura. Então você tem que saber ser um maestro na construção da sua cultura. É outra competência que você tem que dominar. A habilidade de fazer falas de construção de cultura, de alinhamento de cultura, saber o que é construir um time que é uma tribo. Sim. A maioria das empresas tem um grupo de pessoas trabalhando. Poucas empresas têm um time trabalhando, que já é melhor que um grupo. Agora é raro a empresa que não tem nem um grupo, nem um time, tem uma tribo. Gente que faz tatuagem com a logo da empresa, gente que veste a camisa, gente que está mais preocupada em bater meta do que bater ponto. Então o empresário ele tem que saber transformar ali os funcionários numa tribo que compra a causa da empresa, que faz acontecer, sabe? Eu sinto isso hoje. A gente tem uma tribo aqui no Grupo Acelerador, que são os aceleradores que ajudam a empresa a empreender, a crescer e a cumprir o propósito que é acelerar o Brasil. Temos mesmo, um time lindo aqui. Então esse é o meu recado, viu? Que a sua presença potencialize, mas que a sua ausência não seja um buraco, não seja um gargalo no seu negócio. Arrasou, arrasou. E para você que está aí assistindo o episódio, que ainda não fez a sua inscrição aqui no canal do Pode Acelerar, clica, acho que no sininho, alguma coisa aqui embaixo para você acompanhar esse episódio e todos os outros que vêm por aí, com empresários muito capacitados, né? Tanto quanto o Marcos aqui para trazer um conteúdo super relevante para você que também é empresária que acompanha aí o Grupo Acelerador. Marcos, Miriam, vamos fazer uma coisa da nossa cultura? Trazer os pedidos? Vamos ter um, dois, três, acelera pro Marcos, que ele merece, que ele nesse. Tá de parabéns, viu? Vamos lá então. 1, 2, 3, acelera!